gravidade. E desde essa época até hoje, a cirurgia evoluiu muito, né? Então, muitas coisas evoluíram. Os princípios de anestesia e antisepsia, que possibilitaram um aumento das cirurgias, então possibilitou um aumento de cirurgias muito mais complexas, né, que eram feitas antes do século. Então houve um desenvolvimento muito importante no último século, em torno de qualquer cirurgia, por causa do desenvolvimento da anestesia e da antisepsia. Em contrapartida, nos tempos atuais, o melhor conhecimento da doença proporcionou também o controle da microdoença. Então, o controle da doença possibilitou cirurgias menores. Então, as primeiras mastectomias, tratamento de câncer de mama, eram cirurgias imensas. E hoje, com a quimioterapia, a hormonoterapia, os tratamentos que a gente tem, a gente diminui a doença e diminuiu a cirurgia também. Então, foram as modificações que houveram, né? Então, como o cirurgião, às vezes, é o primeiro médico a ver o paciente, ele tem que ter conhecimento de todas as áreas da oncologia, né? Então, ele tem que ter formação na oncologia clínica, na cirurgia, na radioterapia, na paliação. Então, é isso que o médico faz. O cirurgião tem que ter essa ideia da prevenção, do diagnóstico, do tratamento, da reabilitação e da paliação, né? Então, esse aqui é um quadro temporal, não precisa nem se preocupar com ele não, só para a gente mostrar mais ou menos o que a gente falou. A gente falou do último século, mas a primeira cirurgia eletiva que a gente considera ocorreu em 1809. O que foi essa cirurgia realizada por Ephraim McDowell? Ele combinou com a paciente no domingo de Natal, esperou o pessoal ir para a igreja, ele foi na casa da paciente e tirou um tumor de 22 pounds, que é mais ou menos 10 quilos, na casa da paciente. Por que é a cirurgia eletiva? Porque ele combinou, então isso foi considerada a primeira cirurgia eletiva. Não foi tão fácil assim não. Tinha uma forca preparada para ele. Então nessa época, o médico que tentasse fazer alguma coisa e não tivesse sucesso, ele era enforcado, na mesma hora. Então já estava tudo pronto, a forca já estava pronta, mas felizmente deu certo, essa paciente sobreviveu 30 anos depois dessa cirurgia, e ele fez mais 20 tantas dessas cirurgias, lembrando que em 1809 não tinha anestesia e nem antisepsia, não tinha nada. Então essa foi a outra descoberta importante. John Carswell Warren usou o éter como anestesia e fez a primeira cirurgia usando o éter como anestesia. Foi a ressecção do órgão submaxilar em 1846. Tem uma foto ilustrando esse ato, né? E essa sala aqui existe até hoje. Eu tentei ir nessa sala aqui, ali em Boston, Massachusetts General Hospital, né? A gente foi em Boston num congresso lá, e eu fui no Massachusetts General Hospital. E é uma sala de visitação, chama Ether-Dome, só que ela estava fechada para o público. Então, hoje, só quem pode entrar na sala é quem é lá de circulação de dentro do hospital. Então, eu não vi a sala, mas tem um museu lá por fora, e eu vi o museu. Então, essa foi a primeira cirurgia utilizando o éter. E o segundo desenvolvimento foi a introdução da antisepsia, né? Joseph Lister usou os princípios de Pasteur e usou o ácido carbônico. Então, usando a antisepsia, isso também foi uma das grandes evoluções. Aí, de 1860, um dos grandes cirurgiões da história foi Wilhelm, né, que era um alemão. Ele que realizou uma das primeiras gastrectomias, laringectomias, esofagectomias. Veja bem, tudo nessa época que tem éter, tem tudo isso. Não tinha luvas, né? Não tinha luva cirúrgica, não tinha nada disso. E ele realizou tudo isso aqui, entre 1860 e 1890. Halsted, que é John Hopkins, americano, ele ficou um tempo na Alemanha com Wilhelm e aprendeu muitas coisas, e Halsted introduziu a residência médica, que se chamou residência médica porque a pessoa morava no hospital, por isso que chama residência médica, muito diferente do que é hoje. E também, ele usando esses princípios, ele idealizou a mastectomia radical, que é o princípio da cirurgia oncológica até hoje. O que é o princípio da cirurgia oncológica? É ressecar um tumor em monobloco com as estruturas em volta e as drenagens linfáticas. Isso num bloco só. A gente não fica separando a drenagem linfática. Então esse é o ideal de qualquer cirurgia oncológica, retirar tudo em monobloco, que é o princípio que Halsted introduziu em 1890. Halsted introduziu outras coisas, a luva cirúrgica. Foi ele que idealizou junto com a Goodyear. Não é porque ele gostava muito não, é porque ele teve uma instrumentadora, que depois ele acabou casando com ela, né?
E ela tinha uma dermatite violenta com esses produtos, né, o ácido carbônico, essas coisas de antisepsia. E ela não tolerava, não podia ajudar ele. Então ele tinha que bolar alguma coisa. Então, junto com a Goodyear, ele bolou a luva para a cirurgia. E aí a luva evoluiu também. E aí outros grandes cirurgiões, Vertaines com a esterectomia radical, Nemaires com a ressecção abdominal de reto, Torek com a cirurgia do esôfago torácico, né? E o Whipple é neném ainda, né? O Whipple está de fralda. Em 1935 foi descrita a primeira operação, a duodenopancreatectomia por Whipple. E várias outras evoluções. Não só em cirurgia. Aqui nós temos o Dr. Bernard Fischer, que idealizou e organizou o NSABP. O que é o NSABP? Foi o primeiro grupo de trabalho multicêntrico de trabalhos randomizados, controlados. Então, até hoje, se vocês entrarem no NCI, National Cancer Institute nos Estados Unidos, vai ter todos os protocolos NSABP lá, e tem, todo ano sai novos protocolos. Então, vocês olharem bem, então, toda a evolução da oncologia foi proporcionada por cirurgiões, no começo. É agora que os oncologistas clínicos, com o apoio da indústria, né, tem todo esse lobby em cima, mas tudo é em cima da cirurgia e dos cirurgiões oncológicos. E as evoluções não param, né? Retalhos microcirúrgicos, desenvolvimento de retalhos, próteses, né? A robótica, mas não é essa robótica aqui. É essa aqui. Então, aqui, só para dar um exemplo do que pode fazer os softwares e os robôs hoje em dia, né? Aqui é um planejamento de uma cirurgia de colo de fêmur, onde o fresamento é todo aqui milimétrico, né? E organizado por um robô. E é o desenvolvimento de próteses, né? Hoje em dia a gente substitui as partes ósseas por próteses. Esse é o robô mais recente, nós temos um aqui em Uberlândia, no MC. Então a vantagem é que a ergonomia do cirurgião, né? Ele fica numa ergonomia muito melhor, não cansa tanto. O movimento do braço, ele permite um movimento de 360 graus, que a mão humana não permite, né? E movimentos muito finos, né? Só o que não permite ainda é o tato, mas é uma coisa que ainda está sendo tentado desenvolver. Para chegar nessa... A gente já tem alguma percepção de robótica. Uma das vantagens das cirurgias robóticas é isso aqui, ó, é chegar em acessos, em locais de difícil acesso, né? Então, por exemplo, a microcirurgia de laringe é feita hoje sem robô, mas com o robô, esses braços articulados aqui, é uma cirurgia muito melhor. Essa visão aqui é tridimensional, você tem a visão tridimensional do robô e realiza os procedimentos extremamente finos, né? Uma coisa que eu nem sei por que eles inventaram é o implante de cabelo robótico, acham bobagem isso, mas tem isso também. Só para mostrar a tecnologia, né? O que ela pode fazer. E também outras tecnologias, por exemplo, na radioterapia, nos exames de imagem, que é você determinar a radiação em locais perto de órgãos muito sensíveis à radioterapia, né? Por exemplo, hipófise, na medula, né, das vértebras. Então, são feixes de radioterapia e às vezes os aparelhos de hoje, nós temos um aqui também, acompanham o movimento do órgão. O feixe de radioterapia acompanha o movimento do órgão. E aqui, como eu falei, protegendo a medula espinhal, né, com raios, feixes de raios de radiação controladas pelo computador. São colimas, né, metálicas que controlam o feixe da radioterapia. Então, muitas evoluções, né? E só para mostrar aqui, num congresso que a gente foi no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, acho que 2015, nós fomos nesse congresso aqui, e eu tirei a foto do slide só para mostrar. Em 2015, nesse congresso, um chileno apresentou um trabalho que ele publicou em 2012, de mais de 100 tireoidectomias robóticas entrando pelo lábio. Então são feitas 3 incisõezinhas aqui no lábio por dentro, entra com os braços do robô no pescoço e faz a tireoidectomia. O Brasil ficou atrasado muito tempo na área de educação e tecnológica, e até mesmo o robô nós tínhamos, para pegar a certificação até 2 anos atrás, tinha que ir na Colômbia pegar a certificação, porque no Brasil não tinha. Agora já tem, já tem a certificação. Outras formas de fazer tireoidectomia robótica é também tentando esconder a incisão, né, por trás da orelha aqui, e fazendo o plano, né, de dissecção. Então, várias outras coisas
ajudaram a evoluir a cirurgia, né? Então, determinações do risco cirúrgico, então, do risco operatório. Então, o que determina o risco operatório? O estado geral do paciente, né? A gravidade das comorbidades associadas, o grau que a operação poderá alterar as funções biológicas, a complexidade técnica do procedimento e o tipo de anestesia requerido. A anestesia hoje, ela evoluiu muito e proporcionou todas essas evoluções também. O risco operatório anestésico hoje é de 0,28%. Então é muitíssimo baixo o risco anestesiológico. Então, qual que é um grande fator prognóstico? O próprio cirurgião. Porque ele é o fator prognóstico, né? Então, o cirurgião não pode modificar o prognóstico da doença. Então, se eu tenho lá que eu posso curar o paciente em 80% fazer uma cirurgia, o cirurgião não pode ter uma mortalidade de 15%. Ele matou o efeito do tratamento. Então, a mortalidade do cirurgião tem que ser em torno de 3%, 5% no máximo. Melhor é entre 2% e 3% no máximo. Então, tudo isso é fator que impacta no resultado do cirurgia. E também no pós-operatório. Houve muitos melhoramentos. Então, o primeiro melhoramento de pós-operatório foi o FAST dos Estados Unidos, que era o quê? Era dar comida, dieta precoce e deambular o paciente precocemente. Isso foi o início de uma tentativa de melhorar o pós-operatório. Mas hoje não, nós temos o ERAS, né, que foi preconizado na Europa, para todos os tipos de cirurgia. Aqui para o IPO, né, nós temos também para gastrectomia, que envolve uma série de alterações, dar menos opioide, dar menos líquido para o paciente, para ele não ter um edema difuso, né? Coisas simples, de curativo, por exemplo. O curativo não pode ficar coberto mais de 24 horas, 48 horas. O fato de ele ficar mais de 24, 48 horas ocluído, aumenta 16% da infecção do sítio cirúrgico e aumenta 2, 3 dias de internação para o paciente. Então são pequenas coisas que entram nesses protocolos para melhorar também o resultado da cirurgia, para melhorar o tratamento, o resultado do tratamento como um todo. E outras coisas que ajudaram muito, né? É a própria internet. Então hoje em dia é possível a gente fazer esses estudos prospectivos randomizados aí, usando essas plataformas mundiais. Aqui é o REDCap, que é uma das mais famosas. Nós já publicamos alguns trabalhos em conjunto com o mundo todo. Um deles, aqui o número de instituições, né, que utilizam essas plataformas de pesquisa, e nós participamos de grandes trabalhos na época do Covid. Nós incluímos alguns pacientes aqui da UFO e do UMC. Esse trabalho aqui especificamente foi o trabalho que mostrou no mundo que tinha muito pouquinho conhecimento da doença, né? Esse foi o trabalho que mostrou no mundo quantas semanas o paciente tinha que esperar para poder operar. Então esse foi o trabalho que mostrou, foi desenvolvido com 140 mil pacientes em 116 países, né? Nós introduzimos pacientes aqui também nesse trabalho. Esse aqui, os países que foram envolvidos, quanto mais escuro aqui, maior número de pacientes rolados, né? E esse foi o trabalho que mostrou isso aqui, ó. E tem que esperar 7 semanas depois do Covid para poder ter uma segurança na cirurgia. Então, essa foi uma das grandes informações desse trabalho. Também a nossa sociedade desenvolveu várias diretrizes durante a pandemia, né? Considerando o manejo das doenças da cirurgia, tentando viabilizar vias livres de Covid dentro dos hospitais. A nossa sociedade publicou vários trabalhos. E naquela época a gente já sabia o que está acontecendo hoje. Previu isso, que nós teríamos um aumento de número de mortes por todas as outras doenças que não eram Covid, porque os pacientes ficaram sem assistência. Eles fiquem em casa, né, sem acesso, aquela confusão toda. Os pacientes não procuraram os médicos até hoje. Então a gente pega vários pacientes nas últimas semanas que na época do Covid não tiveram acesso a médicos e tudo, melanoma, e as doenças cresceram. Então na Inglaterra, naquela época, eles previam que iria aumentar pelo menos 20 mil casos a mais de mortes por câncer nos próximos anos, e isso que a gente está reconhecendo hoje. Né? Então, como a gente falou, o cirurgião tem papel fundamental na prevenção do câncer, mas o que o cirurgião vai prevenir o câncer? Claro, além das orientações que a gente já sabe, né? Algumas doenças que ocorrem em órgãos não vitais, se a gente retirar esses órgãos, a gente vai evitar um câncer. Claro, então a gente já sabe, o exemplo clássico é o hipertropidismo, né? Então, na verdade, não é só a gente imaginar lá a doença. Toda vez que nós tivemos um caso assim, muito parecido. A gente estava no pronto-socorro, chegou o pessoal da clínica com a tomografia quase igual a essa. Com uma massa no retroperitônio do paciente jovem.
Qual a primeira pergunta que a gente fez? O pessoal da clínica. O paciente jovem chegou lá com essa massa aqui no reto peritoneal. Primeira pergunta que a gente fez para ele: vocês já examinaram o testículo? Paciente jovem com massa retroperitoneal, a primeira coisa que a gente tem que pensar é metástase de tumor de testículo. Nós tivemos um caso no ambulatório tem 3 semanas. O paciente veio igualzinho e nós descobrimos no ambulatório também, 3 semanas atrás, o tumor de testículo. Mesma coisa. Então, nesse caso aqui, a gente foi lá, examinou o paciente da clínica, ele tinha realmente um tumor, um testículo um pouco mais aumentado que o outro e mais endurecido. Solicitamos a biópsia. E como é biópsia de um tumor de testículo? Esse é um dos princípios básicos da cirurgia oncológica. A gente não deve contaminar planos teciduais. Então a gente tem que imaginar como é a cirurgia definitiva do câncer e não colocar uma incisão num lugar inadequado. Então, se a gente tem que biopsiar um testículo, a gente tira o testículo inteiro para fora. A gente não viola a bolsa escrotal. Então, a gente faz uma incisão inguinal, retira todo o folículo espermático com o testículo para fora da bolsa escrotal e biopsia ele de fora. A gente fez isso aqui já sabendo que era um tumor, né? Já fez uma congelação, confirmou o diagnóstico, nesse caso, e já fez a orquiectomia. Outra condição que o cirurgião tem que atuar, polipose intestinal, que é uma síndrome dominante, né, relacionada a uma alteração genética dominante. Não é um pólipo só, são milhões de pólipos. Não tem como a gente controlar isso. Então, a indicação, geralmente, quando o paciente chega para nós com 20 anos, 30 anos, ele já tem 2 ou mais tumores. Não tem pólipo, não, tem tumores. E a gente já tem que fazer colectomia para um tumor. Então, a indicação de colectomia, protocolectomia total, né, com milho rectomastomose. Outra condição. E nessa história familiar é importante, né? Isso aqui é dominante. Mas pode ter. O que é dominante? Pode ter ou o pai ou a mãe, que o gene já passa. Pode ter um da família que o gene já passa para o filho. Então, esse é o gene dominante. O polipose não familiar, né, o câncer de colo não familiar, é aquele que não tem muitos pólipos, mas tem pólipos no polo direito, por exemplo. Não é a síndrome polipoide, mas é aqueles casos que o paciente tem câncer na fase mais precoce, idades mais precoces, né? Vários casos na família, sem ter a condição de polipose. Esse aqui não é dominante, precisa dos dois para ter a descendência, né? E a colite ulcerativa, principalmente naqueles casos com mais de 20 anos de evolução, tem mais de 40% de chance de malignização. A neoplasia endócrina múltipla, antigamente a gente não dosava os oncogenes, né? Hoje a gente dosa o oncogene. Então a gente tem algumas suspeitas de neoplasia endócrina múltipla na família, a gente dosa o próprio oncogene RET, se ele vier alterado, já tem indicação de fazer tireoidectomia profilática para evitar o câncer medular de tireoide, que é gravíssimo. E também antigamente a gente não tinha o BRCA 1 nem 2, e a gente fazia uma história familiar. Se tivesse muitos casos da família, era aventada uma mastectomia profilática. Hoje não, a gente dosa quem tem o proto-oncogênio, é melhor, está indicado, realizar uma mastectomia profilática. Como foi o caso da Angelina Jolie, que todas as mulheres da família dela morreram de câncer. E o câncer de ovário, a mesma coisa. E o diagnóstico? Um dos papéis mais importantes da cirurgia é dar o diagnóstico. A maioria dos diagnósticos são feitos por amostragem de tecidos. Isso fica a cargo do cirurgião ou, às vezes, de um radiologista intervencionista, né? Mas aí é aquela coisa, né? Às vezes delegam uma biópsia para uma pessoa menos experiente. E a gente já falou aqui que, de acordo com uma incisão ou a manipulação do tecido, você compromete todo o tratamento. Então, para fazer uma biópsia, você tem que saber qual vai ser a incisão final, onde a incisão vai ser feita, para você fazer a biópsia já no local mais próximo de uma incisão definitiva. Então, evitar esses trajetos de agulhas ou mesmo de incisões devem ser colocados nos locais do procedimento definitivo. Você tem que conhecer o procedimento definitivo, o planejamento para fazer isso. Uma das biópsias mais comuns, que antigamente a gente fazia muito mais, mas hoje a gente praticamente não faz, a gente só faz aqui, na tireoide. Porque a tireoide ela não suporta core biopsia, né? Porque é um órgão extremamente vascularizado. Se você tem um core biopsia lá, vai ter um hematoma gigantesco.
Então ainda na tireoide a gente utiliza a agulha fina, né? Então, como é feito? Geralmente é guiado por ultrassom. O ultrassom melhora aonde você tem que direcionar para um nódulo específico, né? E a agulha, na verdade, ela não entra sempre no lugar, não. Você entra no lugar, tira um pouquinho, vira a agulha para lá e entra em outro lugar. Para você pegar uma amostragem melhor, né, de tecidos. E aí você coloca na lâmina e o mais rápido possível você faz a fixação. Para você não ter citólise importante. Por que deixou muito de ser feita o PAF? Porque mesmo você fixando tudo certinho, pegando uma boa amostragem, tem muita discordância entre os patologistas. Tem até 70% de discordância entre os patologistas. Então é um negócio assim meio complicado da gente se basear só na citologia. Agora a core biopsy é diferente. Essa aqui é uma outra agulha, essa é uma agulha mecânica. Ela tem uma lança, uma lanceta, né? E ela tem uma camisa. Então qual que é o princípio aqui? Eu mostro esse filminho aqui só para a gente ter uma ideia. Aqui é um dispositivo automático. Ela já dá um tiro automaticamente, ela não é aquela mecânica. Então você não deve ultrapassar a lesão com a agulha. Por quê? Porque quando você disparar a agulha, ela vai emitir a lanceta. E a lanceta vai ultrapassar a lesão. Então se você já coloca a agulha aqui, você vai pegar tecido normal. Então se você chega próximo à agulha aqui, é a lanceta que passa e vem a camisa por cima. E o material fica aqui, ó, nesse compartimento da agulha. Por que chama core? Core em inglês é espesso, né? Então é um fragmento espesso que permite uma histopatológica. Não é citologia, é uma histopatologia. Aí sim dá para fazer imunistoquímica, dá para fazer todos os testes importantes. Bom, como a gente falou, evitar a contaminação de planos sexuais, né? Mas você pensa assim, mas por contaminação é um negócio muito grosseiro, né? Às vezes não tão grosseiro. Às vezes você tem uma biópsia aqui para realizar, o planejamento inicial é depois fazer uma quadrantectomia, mas aí você faz a biópsia. Hoje em dia a gente tenta fazer por core biópsia, mas antigamente fazia muita biópsia céu aberto. De repente você faz e evolui com hematoma. Hematoma tem importância no câncer? O hematoma é um contaminante do câncer. É uma contaminação de outros planos sexuais. Porque junto com o hematoma pode vir células neoplásicas. Então uma coisinha que estava bem restrita ali, você pode ter contaminado a hematoma. Você mudou todo o prognóstico do paciente. Então não é tão simples, tudo isso tem que ser pensado, né? Mas hoje em dia a gente, quando é possível, a gente opta por fazer core biopsia que tem menos esses riscos, né? Mas tem que pensar em tudo isso em qualquer biópsia. Outra coisa que a gente tem que pensar em biópsia, isso aqui é uma foto de um paciente de consultório. Infelizmente é extremamente comum. Poucas coisas em medicina a gente fala nunca, né? Mas isso aqui é nunca biopsiar uma lesão suspeita de neoplasia em membros com... Já passou.